CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Sábado é dia de CBN Vida Profissional com a Andréia Salsa, dentro do nosso CBN Vitória Especial de todo sábado, e especialmente neste, em que é comemorado o Dia do Amigo. A gente vai conversar com a Andréia sobre amizade no ambiente de trabalho, amizade no ambiente profissional. Qual que é o limite disso, hein? Tema que com certeza gera repercussão dentro do trabalho, dentro das empresas, e a Andréia está aqui para falar um pouco disso para a gente. Andréia, querida, bom dia para você. Bom dia, Schaefer, com esse tema maravilhoso. Bom dia aos nossos colegas do estúdio, aos nossos ouvintes, e viva a amizade, né? Esse assunto, como você muito bem falou, amizade no ambiente de trabalho, não é um assunto com opinião unânime, não, Schaefer. Ele é polêmico, tem gente que é a favor, tem gente que é contrária, a gente pode trazer aqui todos os pontos e aí o ouvinte fica livre para tirar suas conclusões. Vamos lá então, Andréia, começando por esses vários pontos, desse tema que a gente pode levantar por aqui. Tem gente que se priva de criar amizade no trabalho porque acha que isso pode atrapalhar no desempenho, de criar algum tipo de laço afetivo. Tem gente que pensa exatamente o contrário, de que não, de que quanto mais pessoas você tiver, um laço afetivo, você tiver um relacionamento um pouco mais próximo de amizade mesmo dentro do trabalho, isso pode te ajudar. Existe alguma forma ideal da gente se relacionar com as pessoas no ambiente de trabalho em relação à amizade? Vamos lá falar dos pontos, Schaefer? Quem é contra, E a gente até reconhece, eu tenho meu posicionamento claro sobre isso, que eu faço questão de falar aqui para os nossos ouvintes, mas não é uma verdade absoluta, é só uma condicionante. Mas quem tem a posição contrária, a fazer amizade no ambiente de trabalho, alega que as pessoas elas podem confundir a relação, como você muito bem já falou. Então, se é um ambiente composto por amigos, acham que pode ter muita conversa e pouca produtividade, porque normalmente as pessoas saíram no último final de semana juntos, aí chega na segunda, quer falar do que aconteceu no final de semana. Então, tem gente que acha que isso não é positivo. Outro ponto é a liderança, que pode ter amigos na sua equipe. Então, algumas pessoas acham que a liderança pode deixar de tomar algumas decisões mais racionais, envolvidos pela amizade. Às vezes tem que chamar a atenção de uma pessoa da equipe que é amigo, aí evita, porque tem essa relação de amizade. Ou um outro ponto é que pode haver algum tipo de preferência e isso ocasionar em decisões injustas, no ambiente de trabalho, influenciado por essa amizade. Esses pontos eles podem ser reais, sem dúvida alguma, o Schaefer, até porque onde há relação humana, há complexidade, nos afetos, porque a gente está falando aqui são de afetos, em afeto que leva a uma relação de amizade. Mas tem os pontos positivos, aí o grupo que acha que tem mais benefícios do que malefícios, que eu faço parte desse grupo, e faz parte desse grupo também um grande autor chamado Dale Carnegie, que é uma autoridade em relacionamento interpessoal. Ele ainda não é mais vivo, mas existe o Instituto Dale Carnegie, que os filhos e outros profissionais que trabalharam com ele seguem aí, os princípios dele. E ele tem um livro que é um best-seller chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, ele traz vários pontos positivos dessa relação de amizade dentro do ambiente de trabalho. E tem até um outro livro que até uso mais nos meus trabalhos de consultoria, em sala de aula, que são as 5 habilidades essenciais do relacionamento. Tanto no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, quanto nas 5 habilidades essenciais do relacionamento, ele traz que bom relacionamento lhe confere poder. Poder mesmo, tá? Poder de influenciar no ambiente profissional. Então, ele não necessariamente, principalmente no segundo livro, fala da palavra amizade, mas ele fala de bom relacionamento. E, naturalmente, quando a gente tem um amigo, Schaefer, no trabalho, a gente fala de bom relacionamento. E o que ele diz? Que quando você tem esse bom relacionamento, as relações profissionais, a própria produtividade, a velocidade, o descomplicar, dos processos que, às vezes, no dia a dia ficam muito pesados, ele facilita, porque quando você tem um bom relacionamento no ambiente de trabalho, quando você tem amizade,
isso lhe confere poder no sentido da influência, tá? Eu tenho muita convicção de que isso é uma realidade, não só porque eu vejo isso no meu dia a dia, nas relações, né, com as empresas, mas também porque eu vivencio isso quando eu tenho uma relação de amizade no meu ambiente profissional, o quanto a influência é importante para acelerar alguns processos. E fora, né, Schaefer, que é muito bom, a amizade, ela tem um sentimento nessa relação que é a lealdade. Então, você está em ambientes de confiança, que é uma temática muito contemporânea. Tem um outro autor chamado Simon Sinek, que fez um vídeo muito recente dizendo da relação entre performance e confiabilidade. E quando a gente está num ambiente que a gente se sente seguro, que tem confiança, isso são requisitos fundamentais para a gente ter o engajamento das pessoas. Porque se eu confio, se eu me sinto à vontade, tem o tal do elemento, né, Schaefer, que está se falando muito agora, que é a tal da segurança psicológica, né? A gente se sente seguro do ponto de vista de, às vezes, até falar que não está entendendo um processo ou que está com dificuldade em determinada atividade, porque eu me sinto segura, porque eu estou ali numa relação de amizade, de confiança. Então, para mim, são pontos super importantes e que a gente reconhece que os negativos têm que ficar no radar, mas os positivos, quando eu pelo menos, coloco na balança, é muito bom trabalhar com amigos. Eu adoro trabalhar com amigos e acho que o ambiente profissional ele fica muito amistoso, muito saudável, né? Com certeza, Andréia. E a gente se colocando agora no papel do gestor, né? Muitos dos nossos ouvintes com certeza se identificaram, né, com essa sua explanação, a pessoa que tem aquele colega ali no trabalho, que ele construiu aquela amizade no trabalho. Tem outros casos também de as pessoas que acabam indo trabalhar junto com amigos de longa data, mas tem também aquele gestor, né, que tem uma relação muito boa com um subordinado, mas com outro ele, não que não tenha uma relação boa, mas não tem uma relação tão próxima quanto o outro. Isso é uma coisa que ele deve ter um pouco de cautela também nesse ambiente de trabalho. Eu não posso demonstrar tanta proximidade com um subordinado meu e com outro nem tanto. Isso pode passar uma imagem de que ele pode ter um preferido ou uma preferida ali na empresa. Eu adoro trazer polêmicas, né, Schaefer? Vocês já me conhecem, eu adoro trazer como que é a verdade do jeito que ela é. Porque essa coisa da gente negar que no ambiente de trabalho não tem preferências, se na família tem preferências, né? Essa coisa de, a mãe, claro que a mãe, o pai ama todos os filhos, mas a gente sabe, quem aí é filho, né, de mais de um, sabe que o pai e a mãe têm ali uma preferência por afinidade, o que significa que não gosta, que não tem responsabilidade. Se na família tem isso, imagina no ambiente profissional. Eu vejo com muita naturalidade que uma liderança tem as suas preferências por afinidade. O que tem que ficar no radar é que isso não pode ser fruto, né, nem justificativa para que tenham decisões injustas, né? Então, como eu gosto mais da Andréa Salsa, porque ela tem uma relação de amizade comigo, está na cara que o Schaefer está mais preparado, ou é a pessoa que nesse momento tem que receber a promoção, e eu coloco a Andréa na frente da fila com justificativas muito frágeis. Isso é o ruim, né? Mas a preferência da gente ver que tem uma liderança que se afina mais com um do que o outro, acho que a gente tem que naturalizar, porque isso é das relações humanas. Nós temos, né, inclusive esse livro do Dale Carnegie, das habilidades essenciais do relacionamento, das habilidades que ele fala é desenvolvimento de afinidade, né? Então a gente tem mais afinidade para umas pessoas do que outras, isso é natural. Agora, não dá para subestimar uma liderança, né, que escolhe, isso que você me falou, Schaefer, é muito comum, tá? Quando, por exemplo, alguém vai normalmente para altos cargos numa organização e ele vai montar o seu próprio time, tá? Ele chega novo numa empresa e ele vai montar o time, vai tirar quem acha que não faz sentido, ou vai criar novas áreas. Normalmente essa pessoa chama, no mínimo, pessoas que você tem um bom relacionamento. E dentro daquele grupo, as pessoas chamam muitos amigos. Agora, quando a gente faz essa escolha, porque tem lealdade, porque tem um ambiente de confiança, porque a linguagem, né, a comunicação fica mais facilitada,
tem que ter diálogo franco desde o início. Eu mesma, como disse, que sou uma entusiasta de amizade nos trabalhos, é muito comum nas minhas equipes ter amigos, mas é importante deixar claro que existe uma relação institucional, né, que é importante ter esses limites. Então, combinações prévias e claras, e naturalmente respeito e maturidade, precisa estabelecer nessa relação. Eu já tive experiência de ter que demitir amigos. É ruim? Claro que é. Mas se a gente for, né, ficar imaginando que um dia eu vou ter que demitir um amigo, então vai ser difícil, a gente não deixa de aproveitar a parte muito positiva de você trabalhar com amigos. E os ambientes de trabalho, Schaefer, eu que, de novo, né, estou aí do dia a dia, eles estão carecendo muito de afeto e confiança, tá? Então, onde tem afeto, onde tem confiança, com um bom diálogo, um diálogo franco, aberto, combinações prévias e claras, a gente consegue equilibrar e, claro, sabendo que uma hora ou outra a gente pode tropeçar, pode, né? O tropeço faz parte da carreira profissional, mas a gente volta e recombina. Então, eu entendo que o líder tem que só ficar com esse aspecto no radar para não cometer injustiças influenciadas pelas suas amizades ou suas preferências e afinidades, que, de novo, para mim é muito natural, porque é da natureza humana, né? Eu ia levantar esse ponto também, André, que você destacou, voltando para a relação dos colegas, né? Saindo um pouco do gestor, mas para os colegas ali de equipe que são muito amigos. Às vezes um trabalho que é feito em grupo, né? Um time, e aí às vezes um colega que é muito seu amigo dentro e fora da empresa não está tendo um desempenho legal, está prejudicando a produtividade daquele time. E aí quando você chega, né, para dar um toque, para conversar, para ter essa relação estritamente profissional, para dar um feedback, a pessoa leva isso para o pessoal. Fala, poxa, fulano de tal é tão meu amigo, tão meu colega e veio chamar minha atenção, veio dizer que eu estou prejudicando o time. Até que ponto, né? E como conduzir também esse tipo de tratativa? Aí, né, Schaefer, eu falei aqui de respeito e maturidade, né? Porque essa pessoa provavelmente ela tem traços que ela vai se magoar se ela for chamada a atenção por um amigo ou por só apenas um colega de trabalho, né? Mas, no geral, vamos imaginar aqui nós, os ouvintes, se no geral, entre ser chamado num canto para sinalizar que a coisa não está indo bem, entre uma pessoa que não é tua amiga, e muito pelo contrário, às vezes você tem relações ali não tão positivas, o que também não dá para negar que isso existe no ambiente profissional, e um amigo que te chama e te sinaliza. Fico com a sensação de que todo mundo, a maioria, prefere que esse toque venha de um amigo, porque ali tem um cuidado, ali tem um respeito, ali tem uma preservação, né? E tem um amparo, né? Olha, conta comigo, porque a amizade é isso, né, Schaefer? Eu digo que é esse amor que a gente escolhe ter, né? Porque a relação entre mãe, pai, filhos, tem quase que uma questão ali, né, cultural da sociedade que é estabelecido um amor. Agora, um amigo é um amor que a gente escolhe, né? E essa relação, você ser chamado a atenção de algo que não está indo bem, fico com a sensação que é muito melhor que isso aconteça através de um amigo do que de uma pessoa que não tem ali ou tenha baixa relação afetiva. Agora, o desafio, eu nem sei se é tanto de quem recebe, tá? Mas é o ímpeto de quem precisa falar. Porque se eu sou sua amiga, estou vendo que você não está indo bem, às vezes a grande dificuldade é desse que está vendo com medo de falar e magoar. Mas, de repente, ao falar, e muito provavelmente ao falar, você está preservando ali o emprego de um colega. Quantos de nós, né, já teve a chance de desviar e melhorar na sua prática profissional porque alguém teve ali o cuidado de chamar no canto e falar assim, olha, isso daí não está indo bem, né? Com respeito, com tranquilidade. Então, eu fico com a sensação que falar, dar o toque no amigo, talvez seja um pouco mais difícil do que receber o toque do amigo. Mas, de novo, não vamos subestimar que não tem cuidados que a gente precisa ter, mas que eu entendo que quando coloca na balança é muito melhor trabalhar com amigos do que não amigos, eu
Pode ser que eu mude, tá, Schaefer? Mas por enquanto eu sou do grupinho que é muito bom ter afeto, é muito bom ter respeito, é muito bom ter amizade no ambiente de trabalho, porque é onde a gente fica mais tempo. Inclusive, tem um instituto, essa troca de produção, né, que a gente faz antes nos bastidores aqui, antes de compartilhar isso com os ouvintes. Teve um material de um instituto chamado Amuta, que diz que pessoas que se sentem solitárias no trabalho têm 2 vezes mais chances de pedir demissão e faltam 5,7 mais no trabalho. Nossa. Então, quando a gente está num ambiente, né, que a gente tem o acolhimento, não tenha dúvida que até para pedir demissão a gente pensa 2 vezes, e cada vez mais a gente pensa 2 vezes quando o que está no tabuleiro da decisão é um ambiente de trabalho saudável, é um ambiente onde eu possa ser o que eu sou, onde eu possa ter segurança psicológica para trazer os meus pontos, né, e ter ali o meu amigo que possa me ajudar a conduzir ali a minha carreira. Então, isso tem influenciado cada vez mais em decisões de carreira. Então, fico com a sensação de que ambientes onde há amizade são ambientes muito bons de estar. Eu, pelo menos, gosto muito de trabalhar com amigos. Também sou desse time, viu, André? Confesso que aqui na empresa, na CBN, com os mais outros colegas da Rede Gazeta, tenho amizades que realmente deixam o ambiente mais leve, fazem a gente até aumentar a produtividade, né? Naquele período que a gente não está se sentindo tão bem, não está se sentindo tão legal, você chegar no trabalho e ter uma conversa agradável, ter alguém ali para te dar uma animada, né? Isso faz a diferença no dia a dia, não só na vida profissional, né? Com certeza com os nossos amigos em casa, mas você ter isso no trabalho também é muito importante para esse desempenho, né? É muito importante. Viva a amizade, viva a nossa amizade, né, Schaefer? Viva a amizade como a gente constrói na CBN, que eu acho que é um ambiente aí, exemplo do quanto é bom a gente trabalhar com amigos. Eu adoro trabalhar com vocês e é muito bom estar perto de vocês. Com certeza. Adorei esse tema de hoje, hein, André? Calhou de ser no Dia do Amigo, nossa. Viva a amizade, que delícia. Levinho, né? Polêmico, leve, mas, enfim, ajuda a gente aí a refletir e fazer nossas escolhas profissionais, né? Eu escolho estar com amigos, com certeza. É isso. CBN Vida Profissional com a Andréa Salsa, todo sábado aqui no CBN Vitória. André, muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Um ótimo final de semana pra gente.